Pois é, roubei o aviso de spoiler na cara dura mesmo, foi mal aí, Peter. Enfim, da última vez que eu fiz um vídeo resposta pro Ei Nerd, eu comecei brincando, né, chamei o Peter de arrombado só pra dar uma trollada, só que a galera não, algumas pessoas não entenderam muito bem, então eu vou evitar esse tipo de problema dessa vez e já vou começar avisando que apesar de ser um vídeo resposta, eu não tenho nada contra o Peter, muito pelo contrário, eu respeito pra caramba o trabalho dele, gostei das duas análises que ele fez lá no Ei Nerd, tanto a com spoiler quanto a sem spoiler, mas nesse vídeo que ele fez apontando ali possíveis furos de roteiro, né, em Vingadores Ultimato, abordando principalmente o tema da viagem no tempo, eu acho que ele cometeu alguns erros. E note bem, eu disse eu acho, porque nem eu sou um cientista especialista em viagem no tempo e nem o Peter. Então assim, ele interpretou daquela forma, eu interpretei de outra forma e eu vou trazer aqui para vocês hoje a minha interpretação e porque eu acho que o Peter fez uma leitura errada. A conclusão que ele chegou do Capitão América envelhecido lá no final, talvez até seja um ponto em que eu e ele podemos concordar, mas toda a trajetória do pensamento para chegar até aquele ponto é bem diferente. E na verdade eu já planejava fazer um vídeo sobre esse tema porque eu vi que essa questão da viagem no tempo gerou muitas dúvidas, eu recebi alguns comentários questionando esses pontos na análise que eu fiz. Se você ainda não conferiu a minha análise, por favor, clica aí no card para conferir. Então, além de responder o que o Peter disse no vídeo dele, eu também vou tentar tirar mais algumas dúvidas sobre esse tema que eu sei que é muito confuso para muita gente. Certo, vamos lá. Na minha opinião, o maior erro que o Peter cometeu foi meio que confundir as duas teorias de viagem no tempo, tanto a interlinear quanto a multilinear, por falar assim, né? A viagem no tempo em uma mesma linha do tempo e aquela teoria de viagem em múltiplas linhas. Eu entendo que o filme trabalha apenas com a teoria das múltiplas linhas, eu vou dizer o porquê eu entendo dessa forma, mas antes acho que eu preciso explicar um pouco melhor como funcionam essas duas teorias distintas que abordam a viagem no tempo. Então, primeiro nós temos a teoria da viagem dentro de uma única linha temporal. Nesse caso, você sempre volta para o passado da sua própria linha, e ao fazer isso, você necessariamente vai criar um paradoxo temporal. É nessa teoria que alterar eventos do passado altera também necessariamente o que vai acontecer no futuro. Afinal de contas, você está alterando a sua própria linha. É por isso também que se chama paradoxo temporal. Seria como se, por exemplo, eles conseguissem colocar em prática o plano do War Machine, né, de voltar e matar o Thanos ainda bebê, que ele falou lá, e explicaram para ele que não funcionaria. Se você pudesse viajar dentro da própria linha do tempo, você realmente poderia matar o Thanos da sua linha temporal antes que ele nascesse, e assim ele não iria juntar todas as joias do infinito, não iria estalar os dedos, e isso por si só já é um paradoxo. Afinal de contas, o que motivou a criação da máquina do tempo e o que motivou também a própria viagem no tempo foi o estalar de dedos do Thanos. Então, se ele nunca existiu e se ele nunca estalou os dedos, teoricamente nada motivou aquela equipe a voltar no tempo. Por isso já é um paradoxo por si só. Só que quando você trabalha com essa teoria de uma única linha, o paradoxo ele é inevitável, ele vai acontecer. Por isso é dentro dessa teoria que a gente também tem o famoso efeito borboleta. Se você matasse o Thanos no seu nascimento, você iria mudar muita coisa na linha temporal, né? O universo seria provavelmente muito diferente. Talvez os heróis não fossem mais os heróis. Seria como no filme Efeito Borboleta mesmo, onde pequenas mudanças fazem o futuro mudar totalmente. Eu acho que uma noção mais clara de como viajar dentro da própria linha cria paradoxos, né? O nome paradoxo mesmo é o exemplo que a gente tem em Futurama. Eu não sei bem a história, mas se eu não me engano, o protagonista é avô dele mesmo, porque ele voltou no tempo e, né, ele fez um bebê com a sua avó, então ele é o próprio avô. E você fica pensando, poxa, mas como isso é possível? Então, justamente, é um paradoxo. Naquela linha do tempo, é meio como se isso sempre tivesse acontecido. Você não tem como ter um ponto sem ter o outro. É mais ou menos como se a gente trouxesse aquela brincadeira do quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, para essa realidade de ficção científica. Então, a galinha voltou no tempo e botou o ovo, e daí ela nasceu, e depois ela cresceu, voltou no tempo e botou o ovo. É mais ou menos isso. Por isso, paradoxo. E eu acho importante começar explicando essa teoria para a gente ter uma noção do que não acontece na viagem do tempo do universo Marvel. Então, tudo isso que eu acabei de falar não existe no filme dos Vingadores, não tem paradoxo temporal, porque eles nunca, em momento algum, teoricamente, a gente já vai falar mais sobre isso, mas em momento algum eles viajam na mesma linha temporal. Eles não conseguem fazer isso, não dá. Então, o que nós temos, na verdade, em Ultimato é a teoria das múltiplas linhas temporais. Eu acho que fica mais fácil se você nem pensar nisso como uma viagem no tempo.
É como se fosse uma viagem interdimensional. Pensa que na teoria que eu acabei de abordar, da única linha do tempo, toda vez que você volta no tempo, é como se você fizesse isso aqui. Você faz um círculo e volta para o mesmo ponto da linha depois, e aí você continua seguindo em frente. Então você tem apenas uma linha, e cada vez que alguém viaja no tempo, você forma um círculo, volta para o ponto e continua seguindo em frente. É assim que funciona a teoria da linha única. Na teoria de múltiplas linhas, você tem apenas linhas retas. Você não tem como ter paradoxos nesse sistema. Todas as linhas são retas, porém, ao viajar no tempo, na verdade, você vai estar saltando de uma linha para outra. E cada uma dessas linhas vai estar num ponto diferente do futuro ou do passado. Essa teoria de múltiplas linhas temporais também tem duas ramificações básicas. Eu estou tentando simplificar o máximo possível. Então você tem uma teoria onde sempre que você viaja no tempo, você cria uma nova linha. Então, linhas temporais são basicamente criadas com viagens no tempo, e você tem a teoria de que todas essas linhas, na verdade, elas já existem, e viajar no tempo é essencialmente viajar entre uma linha temporal e outra. E essa é a teoria utilizada no filme dos Vingadores. É bem fácil perceber isso simplesmente pelo Doutor Estranho, lá no primeiro filme, quando ele observou 14 milhões de realidades possíveis. O que ele estava fazendo era observar 14 milhões de diferentes linhas temporais em diferentes pontos temporais, ou seja, todas essas realidades, elas já existem, sempre existiram e sempre vão existir. Independente de alguém viajar ou não no tempo, elas estão todas lá. Então você não cria novas ramificações quando você viaja no tempo. Se alguém disse isso em algum momento do filme, eu tenho certeza, muita convicção no mínimo, que não foi um cientista, porque novas ramificações teoricamente não passam a existir por causa da viagem no tempo dentro do universo cinematográfico da Marvel. Então, eu não me lembro desse diálogo. Se alguém disse, eu acredito que não foi um cientista e que foi uma fala, assim, sem muito embasamento, que também não altera muito no que foi explicado dentro do filme, porque quando os cientistas explicaram a viagem no tempo, eles deixaram tudo isso bem claro. Eu vou tentar utilizar uma fala do Hulk agora, para explicar mais ou menos como é que funciona essa viagem entre várias linhas, mas só deixando claro então que a gente vai para a teoria onde todas essas linhas do tempo, elas já existem de forma simultânea, de forma até orgânica, e não para a teoria que diz que elas são criadas a partir de viagens no tempo. Não é isso, beleza? Então já deixamos para lá as teorias que não são, não foram e não serão utilizadas no universo cinematográfico da Marvel, até onde se sabe, e vamos focar então no modelo de viagem no tempo apresentado no filme. Eu acho que a forma mais fácil de visualizar o que eu tô falando, pelo menos pra mim é a mais fácil, é você pensar que existem várias linhas assim, uma em cima da outra, e você não consegue pular assim na diagonal para cada uma delas, né? Você não consegue ter uma linha em cima da outra. Eu vou ver se eu consigo ilustrar isso na tela com um desenho, mas enfim, você nunca vai conseguir pular na diagonal. Você vai fazer uns saltos retos. Acontece que cada uma dessas linhas já está em pontos diferentes do tempo. Então você não consegue ir para o presente ou para o passado de nenhuma dessas linhas. Você vai sempre estar no presente da linha. Acontece que o presente de determinada linha pode ser o seu passado ou o seu futuro. Foi mais ou menos isso que o professor Hulk tentou explicar, o porquê não funciona aquela teoria, né, de paradoxo temporal que eu já expliquei aqui. Dito isso, podemos entender que no sistema de viagem no tempo adotado pelo universo cinematográfico da Marvel,